Bom dia, turma. Tudo bom com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem e estejam acompanhando as nossas aulas direitinho, mantendo o foco nos estudos, certo? Lembrando que sempre que vocês tiverem alguma dúvida com relação aos assuntos que a gente tem estudado, vocês devem entrar em contato para saná-las. É importante que a gente tenha esse retorno, né, de que vocês estão entendendo ou não estão entendendo, para que a gente possa, assim, evoluir no conteúdo e avançar nos estudos. Na nossa última aula, na verdade, nós começamos a falar sobre os paralelogramos, certo? E nós vimos as 3 propriedades que eles possuem. Hoje, nós vamos fazer uma aula ainda sobre eles, uma segunda parte, no caso, falando sobre as suas classificações em retângulo, losango ou quadrado. Para isso, abra um livro na página 132 e acompanhem comigo. Livro aberto, então vamos começar. Aqui em cima, nós temos uma breve informação sobre o que eu acabei de falar, né, com relação às classificações. De acordo com a medida dos lados e dos ângulos internos, alguns paralelogramos podem ser classificados como retângulo, losango ou quadrado. Então, o que vai definir esses 3 tipos de paralelogramos é justamente a medida dos lados e dos ângulos internos que eles possuem. E nós vamos aprender hoje essas características que definem o que é cada um dos paralelogramos. Claro, além das propriedades gerais que eles já apresentam, como as que a gente viu na aula de ontem, com relação às diagonais ou mesmo aos lados congruentes, nós aprenderemos algumas outras que são específicas de cada uma desse tipo de classificação, né, que os paralelogramos possuem. Para dar início, vamos falar sobre o retângulo. Vocês conhecem, né, visualmente o que é um retângulo. E olha o que nós temos aqui. O retângulo é um paralelogramo, certo? O retângulo é uma das classificações do paralelogramo que tem os 4 ângulos internos reto. O que é que isso quer dizer? Que os 4 ângulos da parte de dentro de um retângulo medem exatamente 90 graus. Como nessa imagem que vocês têm aí. A gente tem o retângulo ABCD e do outro lado a gente tem a tela de uma televisão, né? E essas duas imagens representam retângulos formados por ângulos internos igual a 90 graus. Como eu disse, visualmente é simples identificar de qual paralelogramo nós estamos falando. E para compreender melhor essa formação, nós vamos aprender as propriedades que ele possui. E falando sobre o retângulo, temos a seguinte propriedade. As diagonais de um retângulo são congruentes. O que a gente aprendeu que é ser congruente? Ter as mesmas medidas. Então, essa diagonal que eu tenho, que vai do ponto A até o ponto C, é congruente à diagonal que vai de B até D. Elas duas possuem as mesmas medidas e passam pela parte interna do retângulo. Para a gente verificar que é verdade isso, olhem como a gente vai fazer. Nós vamos dividir esse paralelogramo, que é um retângulo, em 2 triângulos e, de fato, confirmar que esse lado é igual a esse, pelo caso de semelhança, lado, ângulo, lado, certo? Nós temos aqui o lado AB, tanto em um triângulo quanto no outro, o lado BC, que obviamente é igual a AD, e um ângulo de 90 graus neles dois. Portanto, é claro e evidente que esse terceiro lado do triângulo também tem a mesma medida nesses dois, certo? E aí a gente pode passar então para a segunda classificação de paralelogramos, que é o losango. Como é que a gente vai definir um losango? Ele vai ser um paralelogramo que tem os 4 lados com medidas iguais. Essa é a principal característica dele. Reparem que para identificar um retângulo, nós analisamos os ângulos internos. Os 4 ângulos internos de um retângulo têm a mesma medida.
Os 4 são considerados ângulos retos. Já no losango, nós não analisamos ângulos, nós analisamos lados. E os 4 lados dele terão as mesmas medidas. Nesse caso aqui, se aqui, por exemplo, medir 2 centímetros, os demais lados terão essa mesma medida. Temos aqui a comparação desse paralelogramo com a pipa, que é um objeto bastante conhecido. Claro, a gente percebe visualmente que algumas delas têm um formato exatamente igual ao de um losango. E a gente tem também uma propriedade com relação a esse paralelogramo que a gente precisa entender. O que essa propriedade diz? Que quando a gente traça as diagonais de um losango, elas serão perpendiculares entre si. O que é ser perpendicular? Se cruzar, tá? Duas retas que se cruzam, por exemplo, essas aqui, ó, são perpendiculares. E no caso do losango, além de serem perpendiculares, elas são as bissetrizes dos ângulos internos. Lembrando que a bissetriz é uma reta que divide o ângulo em duas partes iguais. Então, quando eu traço a diagonal BD e AC, elas se cruzam num ponto, sendo então perpendiculares, e dividem os ângulos internos do losango ao meio, em duas partes iguais, sendo consideradas então as bissetrizes. Vejam nesse losango ABCD que nós temos, que ao traçarmos as diagonais AC e BD, que são essas retas internas a eles, a gente pode montar um triângulo AMD, que é justamente esse triângulo aqui, ó, da parte de cima, ou CMD, ou AMB, ou CMB. M, nesse caso, é justamente o ponto de encontro dessas diagonais, que é o ponto médio, está exatamente na metade. E aí, a partir dessas formações de triângulos, a gente consegue comprovar que o lado AM, que é do ponto A até o ponto médio, é congruente a CM, ou seja, tem as mesmas medidas. O mesmo para DM e BM e para as demais partes das diagonais. Então, a gente consegue afirmar que quando estamos tratando de diagonais de losango, cada um dos seus lados tem a mesma medida. E aí, por último, não menos importante, pelo contrário, temos a classificação quadrado. O quadrado, que já é muito conhecido por vocês, é um paralelogramo que tem os 4 ângulos internos retos e os 4 lados com medidas iguais. Voltando um pouco, o retângulo tem os 4 ângulos retos, o losango, as 4 medidas dos lados iguais. O quadrado é como se fosse a junção da definição do retângulo com a definição do losango. Ele tem tanto os ângulos internos iguais a 90 graus, quanto as medidas dos lados sendo iguais. E a comparação que nós temos aí é com um tabuleiro de xadrez, certo? Que lembra o formato de um quadrado, tendo os 4 lados com as mesmas medidas e os ângulos internos são todos retos. A propriedade do quadrado também tem relação com as diagonais. As diagonais de um quadrado serão congruentes, ou seja, terão as mesmas medidas, perpendiculares entre si. O que é isso? Elas vão se cruzar em um único ponto e também vão corresponder às bissetrizes. Vejam que o quadrado funciona como a junção da definição do retângulo com o losango e a propriedade que ele possui da mesma forma. É a junção das propriedades do retângulo com a propriedade do losango, certo? Esse é um assunto bem simples de ser entendido, né? Com relação a esses tipos de losango. E para colocar em prática, resolvam os exercícios que começam na página 134 e vão até a página 138. Se vocês tiverem dúvidas sobre esses assuntos que nós vimos hoje com relação a retângulo, quadrado, losango, ou mesmo a paralelogramo, que foi a nossa última aula, ou falando ainda sobre triângulos, é importante que vocês entrem em contato, esclareçam essas dúvidas para que a gente possa evoluir no conteúdo e estar entendendo passo a passo
para conseguir encaminhar os estudos sem deixar, né, nenhum assunto por baixo, certo? Então, tenha um bom final de semana e até a próxima semana.